Ora, então, muito boa tarde e bem-aja a todos. Muito obrigado por estarem presentes em mais uma apresentação da Oasis Travel e vamos então dar início à nossa viagem à Sicília, sempre com acompanhamento da Oasis Travel, logo desde Lisboa e durante toda a viagem. Uma viagem à Sicília é certamente uma experiência surpreendente e fantástica. A Sicília é a maior ilha da Itália e do Mediterrâneo. É uma terra maravilhosa, cheia de histórias e tradição. Aqui, a arte e a cultura encontram-se num lugar rico de belezas naturais. Passando do límpido mar azul para as lindas montanhas, sem esquecer os 10 vulcões espalhados entre a Sicília e as suas ilhas satélites, claro, com destaque para os seus dois ativos vulcões, o Etna e o Stromboli, maravilhosas paisagens e as típicas aldeias e cidades fascinantes, com a grande riqueza do seu legado histórico. São vários os motivos para visitar a Sicília, como disse Frederico de Svevia, rei da Sicília: eu não tenho inveja do paraíso de Deus, porque sou muito feliz de morar na Sicília. Relativamente à localização, tanto a Sicília faz parte de Itália, tanto a Itália, com os seus 3 milénios de história, cultura e cozinha, a chamada bota da Europa, seduz qualquer um. Em Itália podemos visitar ruínas romanas, apreciar a arte renascentista, alojar-nos em minúsculas aldeias medievais, esquiar nos Alpes, explorar os canais de Veneza e maravilhar-se com as belezas e com as belas igrejas que jamais pensou poderem existir. Naturalmente pode satisfazer-se com os mais elementares prazeres, tais como degustar um bom vinho ou, trato tópico, da afamada cozinha italiana, melhorar o seu guarda-roupa ou simplesmente apreciar a Dolce Vita. A República de Itália tem uma área de mais de 301 mil km², uma população acima dos 60 milhões de habitantes e a sua capital é a cidade de Roma. Mas como a Cristina disse, hoje vamos então até à Sicília, portanto uma ilha que faz parte de Itália, claro, portanto a Sicília fica entre os mares Mediterrâneo, Jónico e Tirreno. Claro, aqui surge a Sicília. Portanto, uma ilha invadida durante séculos por gregos, romanos, normandos, cartaginenses, árabes, espanhóis e que desempenhou um papel importante na história da República, tendo sido durante muitos anos o principal ponto de comércio na época. A Sicília nem parece ser uma das regiões autónomas, também é a sua mistura de raças, costumes e cores. Talvez por isso os seus habitantes se dizem primeiro sicilianos e só depois italianos. A Sicília tem uma área de quase 26 mil km² e uma população estimada, isto foi já em 2001, portanto esta estimativa de quase 5 milhões de habitantes. A ilha é composta por 9 províncias: Palermo, que é a sua capital, Catânia, Siracusa, Agrigento e Taormina, portanto as mais conhecidas e mais procuradas pelos turistas, e depois temos Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa e Trapani. Relativamente a informações gerais, portanto, sempre importante, ora, informações gerais, portanto, idioma, a língua oficial é o italiano, relativamente fácil de compreender para os portugueses, pelo facto de ter uma raiz latina, tal como o português. Pela mesma razão, também é relativamente fácil para um italiano nos compreender. Mas, de qualquer forma, caso não se consiga entender em português, o inglês é comumente entendido e falado, especialmente pela população mais jovem e também nas zonas mais turísticas. Relativamente ao fuso horário, portanto, a diferença horária entre Portugal e a Sicília é de mais uma hora, ou seja, durante a nossa viagem, quando em Portugal foram 13 horas, na Sicília serão 14 horas. Apenas uma curiosidade: o fuso horário de verão na Sicília começa no dia 27 de março de 2022. Relativamente à moeda, tanto sistema bancário, a moeda italiana é o euro, tal e como em Portugal, pelo que não é necessário qualquer câmbio de moeda. Os cartões de crédito e débito são aceitos nos hotéis, restaurantes e na maioria das lojas comerciais. Também existem, com uma frequência semelhante à de Portugal, caixas ATMs, sendo hoje possível realizar operações de levantamento em cash em Itália com a mesma facilidade com que o fazemos em Portugal. Mas, claro, por precaução, aconselhamos sempre a que leve, de qualquer forma, algum valor monetário. Documentos necessários: tanto cartão de cidadão ou bilhete de identidade dentro da validade de entrada e saída no país, e depois, claro, tanto o certificado de vacinação completa à Covid-19 e uma medida que vigora até 31 de janeiro de 2022, tanto ao embarcarmos em Lisboa e à chegada à Sicília, temos que mostrar teste PCR negativo à Covid-19, feito com 48 horas de antecedência da hora da partida do primeiro voo, ou um teste antigénico rápido realizado nas 24 horas de antecedência da hora da partida do primeiro voo. Mas, como eu disse, portanto, são medidas que vigoram até 31 de janeiro de 2022. Sabemos que hoje está a haver uma reunião na Comunidade Europeia, portanto, esperemos para ver quais as novidades e depois atualizaremos esta informação também para vos passar e dar a conhecimento dessas mesmas alterações.
Vacinas e saúde. Tanto como eu disse, portanto, não existe obrigatoriedade de vacinação preventiva para entrar na Sicília, exceto no Covid-19. Relativamente a algumas dicas, portanto, apesar da água da torneira ser potável e bem tratada, aconselha-se evitar beber a água da torneira, optando pela água mineral engarrafada. Apenas porque a componente química das águas varia de país para país, o que pode provocar algum mal-estar e nem todas as pessoas reagem da mesma maneira. Mas a água é extremamente boa e potável. E, claro, uma de cada vez mais, algo que recomendamos, portanto, o passageiro deve ser portador do cartão europeu de seguro de doença, o SESN, essencial para o acesso à assistência médica e hospitalar. Tá bom? Portanto, se alguém tiver dúvidas, é uma questão de contactarem um dos nossos balcões, que vos darão esta indicação cada vez mais útil em caso de ser necessário alguma assistência médica. Relativamente à corrente elétrica, portanto, tensão elétrica 230 volts, frequência 50 Hz. Portanto, na Sicília são usados os tipos de tomadas C e F, ou seja, o sistema de tomadas do tipo europeu, iguais às que usamos em Portugal. Relativamente ao clima, portanto, na Sicília encontramos um clima bastante ameno, especialmente no inverno, se comparado ao resto da Europa. As estações intermédias, primavera e outono, são as mais agradáveis, seja na praia, no campo ou na cidade. No verão, que é longo, seco e quente, as cidades e as regiões do interior podem tornar-se quentes. O litoral é sempre mais fresco, graças à brisa constante, o inverno é curto, pouco rigoroso e sem muita chuva, mas as noites podem ser muito frias. No interior da ilha, portanto, sempre um pouquinho mais fresco e na zona montanhosa. Em janeiro, por exemplo, chega a nevar bastante no Monte Etna e nas montanhas Madoni. Como podem ver então aí, temos então as referências de junho e julho, que é a altura da nossa viagem, para poderem então verificar as temperaturas médias anuais. E curiosidades, portanto, apenas algumas, porque existe tanta curiosidade na Sicília, portanto, apenas algumas, começando em cima do lado esquerdo para o lado direito. Portanto, em cima do lado esquerdo temos a bandeira da Sicília. A bandeira da Sicília foi originalmente adotada em 1282, após um importante evento histórico denominado Vésperas Sicilianas, e por isso a bandeira é dividida diagonalmente em regiões coloridas de vermelho, a cor da cidade de Palermo, e amarelo, a cor da cidade de Corleone. É caracterizada pelo triskelé. Portanto, o triskelé é uma figura de 3 pernas dispostas em simetria rotacional que representa os 3 cabos promontórios da ilha da Sicília, Pelorus, Fascinus e Lilybæum. Ao centro, como podem ver, temos então a cabeça da medusa, um par de asas e 3 espigas de trigo. Outra das curiosidades, portanto, o Parlamento da Sicília é o mais antigo do mundo, juntamente com o Parlamento da Islândia e das Ilhas Faroé. Em 1097, existiu a primeira Assembleia em Mazara del Vallo, convocada pelo grande conde Rogério I da Sicília, portanto, um parlamento inicialmente itinerante. Mas foi em 1130, com a convocação dos Curia Generales, em Palermo, realizada por Rogério I, no Palácio dos Normandos, para proclamar o rei da Sicília, que podemos falar do primeiro, e assim podemos falar do primeiro parlamento tal como o conhecemos no sentido moderno. Outra das curiosidades, portanto, a Sicília tem as melhores ruínas gregas antigas do que no próprio território grego, com destaque, claro, para o Vale dos Templos em Agrigento. A Sicília é também região de Itália com mais lugares reconhecidos como Património Mundial da Unesco, e são 7. Portanto, temos o Monte Etna, a área arqueológica de Agrigento, a Vila Romana del Casale na Piazza Armeria, as Ilhas Eoli, as cidades barrocas de Valdinoto, a cidade de Siracusa, e a rota árabe-normando de Palermo, e também a rota de Montreal para Cefaló. Outra das curiosidades, já embaixo, portanto, a Sicília é a 4ª maior região vinícola, depois de Veneto, Toscano e Piemonte. A maior parte da produção da ilha é de vinho branco e, de facto, as vinhas nativas, como Nero d'Avola, Nerello Mascale, Inzola, Catarratto, entre outras, são conhecidas em todo o mundo pelas suas valiosas características. Uma outra curiosidade, portanto, apesar de muitos dizerem que foi o Marco Polo que trouxe o esparguete para a Itália, os sicilianos juram a pé juntos que foram eles que criaram o esparguete, existindo inclusive documentos que dizem que em 1154 Ali Drissi, geógrafo de Rogério II da Sicília, descreveu Trábia como uma cidade a 30 km de Palermo, como uma área com muitos moinhos, onde era feita uma massa em forma de arame, levemente arredondada, chamada ítria. Portanto, essa massa era então depois enviada por navios por toda a região do Mediterrâneo. E, para quem gosta de doces, como eu, portanto, os cannoli são então um dos doces italianos mais conhecidos do mundo, doces
típicos da Sicília. Começando então pelo nosso circuito. Tanto como é habitual em todas as partidas do Oasis Travel, os nossos grupos são acompanhados por experientes representantes que estarão à disposição do grupo durante toda a viagem. Em Lisboa será então feita a assistência pelo representante da Oasis Travel nas formalidades de embarque e depois então viajamos até à cidade de Palermo, chegando ao aeroporto internacional Falcone Borsellino, se é que é, na Sicília, sendo que iremos voar fazendo uma escala no aeroporto de Munique. Saímos de Lisboa às 6h15 da manhã para um voo da Lufthansa que faz Lisboa-Munique de aproximadamente 3 horas de viagem. Viajamos depois até ao aeroporto depois do aeroporto de Munique para Palermo, tal como eu disse, portanto, aproximadamente um voo de 2 horas e 5 minutos de viagem. Ambos os voos efetuados em voo regular da Lufthansa, onde chegaremos pelas 16h35 horas locais na Sicília. E já na parte então do circuito, portanto, relativamente ao circuito na Sicília, como referido, entramos de avião pela cidade de Palermo, como podem ver no mapa, onde temos então um primeiro contacto com a cidade, com uma visita panorâmica da mesma, seguido depois de alojamento do hotel na primeira noite. Portanto, tal como eu disse, a primeira noite será então no Hotel Ibis Styles Palermo Crystal, um hotel de 4 estrelas, e que fica mesmo no centro do coração da cidade, no centro histórico. Como podem ver pelas imagens, portanto, oferece quartos modernos, com ar-condicionado, televisão de ecrã plano com canais por satélite, comunidades para fazer café ou chá, WC com modernas facilidades, bom pequeno almoço, bom Wi-Fi gratuito em todas as áreas, portanto, um hotel muito bem localizado. Portanto, no dia seguinte, iniciaremos então assim o circuito com a visita da cidade de Palermo. Celebrizada pelo cinema, é a quinta cidade italiana em termos populacionais. Os seus quase 800 mil habitantes só são superiorizados pela carga demográfica de Turino, Nápoles, Milão e, claro, Roma. Palermo é uma metrópole quando comparada com a restante ilha, de recantos verdadeiramente fascinantes, peca pelo excesso de confusão e trânsito que caracterizam qualquer grande cidade. Embora nunca tenha sido ocupada pelos gregos, a origem do nome da cidade vem do grego panormos, que é Porto de Todos. Desde a sua fundação, pelos fenícios, a capital siciliana sempre foi um disputado entreposto comercial no Mediterrâneo. Portanto, conheceremos então os principais monumentos da cidade, como o Teatro Politeama, o Teatro Máximo, a tão famosa Piazza Quattro Canti, o Mercado Vucíria, o Palácio Steri e, claro, especial destaque para a fantástica Catedral e Capela Palatina, cuja principal característica é a sua amálgama de estilos arquitetónicos devido a uma longa história de acrescentos, alterações e restauros, cuja última intervenção ocorreu no século XVIII. Data de 1185 e foi erigida pelo arcebispo Walter of Famille, ministro do rei Guilherme II, sob o local de uma antiga basílica bizantina. Como podem ver, o magnífico interior da Capela Palatina, que iremos visitar, e então, nessa noite, ficaremos alojados então em Palermo, no Hotel Ibis Styles, como já foi dito. Dia seguinte. Portanto, no dia seguinte, iremos para uma curta viagem até Montreal, a pequena cidade famosa pela sua catedral, seguindo depois até Céfalo, regressando ao final do dia, de novo a Palermo, onde ficamos alojados. Temos então na imagem a Catedral de Montreal, portanto, é sem dúvida uma das grandes atrações da Sicília. Fundada em 1172 pelo rei normando Guilherme II, foi oferecida posteriormente a um mosteiro da ordem beneditina. Destaque para o seu interior, com os claustros, a absida exterior, o túmulo dos reis Guilherme I e II, entre outros pontos de interesse histórico e arquitetónico desta catedral. Podem ver então na imagem os claustros, portanto uma magnífica obra-prima da expressão normanda e, claro, o magnífico interior da catedral com os seus mosaicos. Depois da visita então de Montreal, seguimos a viagem ao longo da costa por cerca de 75 km até Céfalo, portanto uma encantadora vila costeira repleta de luz e cor. E claro, em Céfalo faremos uma caminhada pelas ruas típicas, com destaque para o magnífico porto e para a impressionante catedral em estilo árabe-normando, erguida em 1131. Após as visitas e tempo livre para desfrutar do local, regressaremos então de autocarro a Palermo. Quarto dia de viagem. Portanto, ao quarto dia de viagem, seguimos até Segesta. Como podem ver no mapa, vamos então mais para o oeste, e em Segesta iremos então visitar parte da zona arqueológica, seguindo depois até à cidade medieval de Arice. E claro, após o almoço, viagem mais a sul, como podem ver pelo mapa,
até Agrigento para cerca de 190 quilómetros de viagem. Este será o trajeto maior que faremos, tanto em todo o circuito. Tanto em Segesta, no Parque Arqueológico de Segesta, localizado entre Castellammare del Golfo e Trapani, tanto reúne as ruínas da altura em que foi uma das cidades mais imponentes da Sicília grega. Segesta foi fundada por volta do século V a.C., pelos elímios, uma etnia que se estabeleceu no oeste da Sicília, refugiada da Guerra de Troia. Claro, destaque para a visita do famoso templo dórico, e que, como podem ver pela imagem, está bastante preservado ainda. Tal como eu tinha dito, portanto, seguindo mais para o oeste, visitaremos a cidade de Erice. Portanto, Erice é local de culto da deusa da fertilidade de Vênus, Erice, é Ericina, se é que é, com cerca de 26 mil habitantes, que fica no topo do Monte Erix, a 750 metros acima do nível do mar, e que dá origem ao seu nome. A montanha é isolada, em uma grande planície, o que faz com que a cidade possua vistas espetaculares de Trapani, Marsala e do mar ao seu redor. Em grande parte das suas ruas, muitas delas de pedra, não cabem sequer carros mais modernos. É também conhecida pelas suas igrejas e mosteiros, incluindo vestígios do que pode ter sido um castelo fenício. Na cidade podem ainda ser encontrados dois castelos, o castelo de Pepoli, da época dos sarrazenos, e o castelo de Vênus, como podem ver pela imagem, da época dos normandos. A torre e a igreja em Erice, já na parte mais baixa. A parte das ruas, como podem ver, são ruas estreitas, mas extremamente interessantes. E claro, como eu disse, após as visitas e almoço em Erice, continuação da viagem até à costa sul da Sicília, até Agrigento. Em Agrigento, para a visita do Vale dos Templos, um dos mais importantes complexos da Grécia Antiga. Tanto o nome da cidade mais a sul da Itália vem do antigo nome grego Acragas, e foi fundada por Daedalus sobre a opulência da cidade e a fartura dos cidadãos. Empédocles escreveu: os agrigentinos constroem templos como se não morressem nunca e comem como se fossem morrer no dia seguinte. Algo curioso. Portanto, no Vale dos Templos, como podem ver, as marcas deste passado pujante podem ser vistas até hoje no impressionante Vale dos Templos, um conjunto arquitetónico onde se concentram imponentes construções capazes de transportar ao cenário de 2500 anos atrás. E é, sem dúvida, considerado um dos mais importantes complexos monumentais da Grécia Antiga, fora da Grécia. Eu coloquei este slide exatamente de propósito, portanto, podem ver em termos de caminhada, portanto, iremos caminhar ao longo do complexo, podem ver o piso é plano, portanto, caminharemos ao longo do complexo, que podem ver, tanto e observamos, o piso é plano, e onde vamos observando e admirando vários templos, com histórias e características diferentes. E, claro, a principal referência de todo o Vale dei Templi, o Vale dos Templos, é o Templo da Concórdia. Edificado em 430 a.C., é o mais bem conservado de toda a Magna Grécia, pela simples razão de ter sido também convertido numa igreja no século VI. Mas são também importantes outros templos, como o Templo de Giove Olímpico, o Templo de Heráclito e o Templo de Eusculápio. E, tal como foi dito, nessa noite iremos então já ficar noutro hotel. Ficamos então no Grande Hotel Mosè, 4 estrelas, fica em Villaggio Mosè, mais ou menos a cerca de 6 km do centro histórico de Agrigento, mas que infelizmente o centro histórico de Agrigento não tem capacidade hoteleira e por isso os hotéis são fora de Agrigento, mas iremos ficar muito bem localizados. Portanto, o Grande Hotel Mosè 4 estrelas fica localizado mesmo no centro da povoação de Villaggio Mosè. Como podem ver, oferece quartos modernos, espaçosos, com piso em azulejo, camas em ferro forjado, quartos com ar-condicionado, comunidades para fazer café ou chá, WC com duche e modernas facilidades, bom pequeno almoço e Wi-Fi gratuito em todas as áreas, assim como uma boa piscina exterior. Quinto dia. Neste quinto dia de circuito pela Sicília, seguimos primeiro até Piazza Armerina, onde visitamos a Vila Romana del Casale e após o almoço local, viajamos de cerca de 1h30 até à cidade de Catania. A principal razão para se visitar Piazza Armerina é, sem dúvida, a visita aos mosaicos do século IV na Vila Romana del Casale. Fica mais ou menos a 5 km da cidade e crê-se que esta enorme e suntuosa vila, com halls públicos, zonas privadas, banhos e pátios, pertenceu a Maximianus Herculeus nos anos de 286 a 305. Tal como eu disse, tanto o destaque é, então, os mosaicos. Apesar de pouco restar dos edifícios, o chão está decorado com alguns dos mais belos mosaicos que restaram do antigo Império Romano.
as cenas de caça mitológicas, de vida doméstica e as paisagens exóticas demonstram um cuidado muito especial e realista face ao detalhe. Podem ver então como é o interior, bastante preservado. E, tal como eu disse, depois do almoço, iremos então até à Catânia e, ao chegarmos à Catânia, iremos então efetuar uma visita panorâmica da cidade. A Catânia é a segunda maior e mais agitada cidade siciliana, apenas precedida da capital, Palermo, como eu já disse. A cidade é considerada a Milão de Sicília pela sua prosperidade. Catânia sofreu um forte terremoto em 1693 e que dizimou a cidade, mais tarde reconstruída. O trauma para os habitantes locais dessa época foi tão profundo que até hoje é possível encontrar placas desse tempo pela cidade, lembrando o acontecimento e alertando os habitantes dos nossos dias sobre o perigo. É uma cidade marcada pela constante atividade do vulcão Etna, podem ver pela imagem que fica lá ao fundo, e podemos ver isso de todos os lugares. Portanto, qualquer sítio que visitamos da cidade, temos sempre de imagem de fundo o vulcão Etna. E tal como eu disse, portanto, a pedra lávica é utilizada então na construção dos palácios e as rochas formadas a partir da lava solidificada que encontramos em vários cantos da cidade. O coração desta antiga cidade portuária é a Piazza Duomo, como podem ver pela imagem. Uma ampla praça central da cidade, que inclui a extravagante estátua Fontana del Elefante e a Catedral de Catânia, com uma decoração deslumbrante. E um pouquinho mais à frente, o edifício da Universidade de Catânia, um anfiteatro. E, claro, iremos então passear por várias ruas típicas, neste caso uma rua típica da cidade, com a Catedral de Santa Ágata ao fundo. Tal como eu disse, portanto, nesta noite já ficamos então na Catânia, ficamos bem no coração da cidade. Eu até pus aí no mapazinho, podem ver embaixo do lado direito, ficamos 2 ruas atrás da Piazza Università, a apenas 4 minutos, 5 no máximo, do centro histórico da cidade, portanto, extremamente bem localizados. Vamos ficar então no Hotel Il Príncipe 4 estrelas, numa rua bem típica da Catânia. O Hotel Il Príncipe de 4 estrelas, para além da excelente localização, está rodeado por uma arquitetura barroca, bem situado na escadaria Alessi, entre a Vila Etnia e Crociferi Via. Podem ver aí pelo mapazinho, em termos de localização. Os quartos apresentam pisos em parquet e mobiliário elegante, quartos com ar-condicionado, televisão de ecrã plano com canais por satélite, comunidades para fazer café ou chá, WC com modernas facilidades, bom pequeno almoço e Wi-Fi gratuito em todas as áreas. Portanto, extremamente bem localizado e um hotel que já utilizámos e que nos tem dado todo o conforto e confiança para continuarmos a trabalhar com eles. Portanto, continuando as nossas visitas, no dia seguinte saímos então para rumar ao vulcão Etna. Portanto, o Etna, o maior vulcão ativo da Europa, com os seus 3.345 metros acima do nível do mar. Iremos de autocarro até ao refúgio Sapienza, localizado a 1.800 metros de altitude, onde veremos de perto algumas das crateras extintas, como o Monte Silvestre, e onde teremos tempo livre para desfrutar do local. Tal como eu disse, portanto, chegando ao refúgio Sapienza, onde é dado, claro, todas as explicações do que iremos visitar, existe também a possibilidade de subirem ao topo do Etna, claro, mediante pagamento direto. Normalmente é algo que demora algo, porque tem que fazer uma subida de cerca de 20 minutos de teleférico e depois mais ou menos 20 minutos de jeep-caminhão. Isto depois depende das condições que estejam lá em cima e se houver alguma cratera que esteja em erupção, portanto eles vão adaptando. E depois estamos a falar à volta de 40 a 50 minutos de visita com guias locais especializados. Claro que depois terão que fazer então o regresso até à zona dos 1.800 metros de altitude. Deixo em termos de imagens só para terem uma noção, portanto, como podem ver na imagem do lado esquerdo, é o refúgio Sapienza, e depois então fica a 1.800 metros de altitude, e depois tem-se o teleférico, e do lado direito, um exemplo de os jeeps, os trucks, como eles chamam, que podem então utilizar para quem depois quiser fazer esta parte de opcional. Claro que há quem se questiona, ok, então e quem não queira subir, sem dúvida que os restantes passageiros podem caminhar comigo, eu normalmente é assim que o fazemos, portanto podem caminhar comigo por algumas das crateras extintas, como podem ver então na imagem. Ou claro, podem então também usufruir da zona comercial e de restauração local. Ricardo, deixe-me acrescentar só que
Esta subida ao Monte Etna, portanto, à cota máxima do Monte Etna, é a única visita em todo o circuito que não está incluída, ou seja, exatamente. o circuito inclui todas as visitas, todas as entradas, a única opcional que existe é exatamente esta da subida ao Monte Etna, e por uma razão simples, é porque a subida à cota máxima do Monte Etna depende muito das condições atmosféricas, portanto, não fazia muito sentido nós estarmos a onerar o circuito com um serviço que tanto pode ser possível como pode não ser possível. Claro. Portanto, não fazia sentido estar a obrigar todas as pessoas a pagar uma coisa que depois, se calhar, quando chegassem lá no próprio dia, não era possível. E, portanto, daí que nós incluímos no programa aquilo que temos a certeza que é possível, que é a subida aos 1.800 metros. Daí para cima, naturalmente que vai depender das condições atmosféricas e das condições de erupção, e, portanto, só no próprio dia é que há essa certeza de se poder subir ou não. Entretanto, Ricardo, aproveito para perguntar, está aqui uma senhora a perguntar qual o custo da subida opcional. Ok. É assim, até o ano passado estava nos 65 euros, mas lá está, e bem como a Cristina frisou, portanto, além das condições atmosféricas, existe também as condições da própria atividade do Etna, que por vezes não permitem subir. Tá bom? Portanto, isso que fique claro, porque daí, tal como a Cristina referiu e bem, nem sempre, não incluímos, damos essa liberdade, mas nem sempre é possível subir. Tá bom? Portanto, damos essa possibilidade, mas fica então ao critério de cada um. Mas tal como foi dito, tanto as pessoas que ficam comigo em baixo, ou quem for, o representante da Oasis, não ficam abandonadas nem sozinhas, portanto temos hipótese de fazer algumas das carteiras, como deixei aí de exemplo na própria imagem. E claro, portanto, após a visita e tempo livre no vulcão Etna, seguimos para a deslumbrante e fascinante Taormina, magnificamente localizada na encosta do Monte Tauro, a 204 metros acima do nível do mar, é a janela da Sicília sobre o mundo moderno, oferecendo uma vasta gama de restaurantes, hotéis, como praias de areia, na zona de Giardini e Naxos. Taormina é um dos locais de veraneio mais famosos da Europa. A relíquia mais ilustre do seu passado é, sem dúvida, o teatro grego, começado a ser construído no século III a.C. e reconstruído mais tarde pelos romanos. Como podem ver pela imagem, daqui pode-se obter uma excelente vista sobre o Monte Etna, o sul da Calábria e parte da costa siciliana. Portanto, Taormina é sem dúvida um local que tem que ser visto a pé, portanto é um local de visita a pé. Portanto, é uma zona pedonal, desde a porta da Messina até ao outro ponto, até à Catedral do século XII, renovada em 1636. Aqui a Praça Central, tanto por entre os inúmeros cafés, restaurantes, magníficas esplanadas, podemos então saborear um magnífico gelado com sabores tão típicos da região, bem como apreciar o comércio local, e aqui será dado então tempo livre para usufruirmos do local. Ou então, sem dúvida, caminhar pelas ruas tão típicas e floridas, e claro, como eu disse, portanto, será dado tempo livre para as pessoas desfrutarem do local como melhor pretenderem, e sem dúvida que depois então, após as visitas e tempo livre, regressaremos à Catânia, onde será então, onde pernoitaremos. E para o último dia de visitas, nada melhor do que rumar a sul até Noto, que fica mais ou menos a cerca de 95 km de distância, para a visita desta cidade considerada a mais importante cidade barroca da Sicília. Portanto, Noto, declarado Património Mundial da Humanidade pela Unesco e definida como a capital do barroco siciliano, a pequena cidade de Noto oferece um esplendor de arquitetura para quem a visita. O terremoto de 1693, de magnitude 7.4, matou cerca de 1000 pessoas em Noto e destruiu a cidade inteira. Naquele período, a cidade era muito rica e importante, e por isso mesmo, logo após a catástrofe, iniciou-se um vasto plano de reconstrução da cidade em estilo barroco siciliano. Portanto, Noto dispõe de quase 50 igrejas, 15 palácios aristocráticos, todos considerados como as flores do Jardim de Pedra, mas é na rua principal da cidade, a Via Vittorio Emanuele, que estão localizados os edifícios mais importantes. Temos então aí na imagem a Catedral, o Palácio de Césio, o Mosteiro e a Igreja do Santíssimo Salvador, além do Teatro e da Porta Real. Portanto, estes são os destaques que podemos então ver nesta rua e em Noto. E após as visitas a Noto, seguimos viagem por cerca de mais ou menos 30 km para norte, até Siracusa. Siracusa é a mais poderosa e importante cidade da Grécia Antiga, entre os séculos V e III a.C., e a mais bela de acordo com Cícero,
cônsul romano. Siracusa hoje é famosa por ser a sede da máfia, algo que praticamente todos já ouviram nas notícias. Portanto, em Siracusa iniciaremos a nossa visita pelo Parque Arqueológico de Neápolis, com o Teatro Grego, o Túmulo de Arquimedes, a Anatomia do Paraíso, com a famosa Orelha de Dionísio, entre outros pontos históricos e arquitetónicos. Relativamente então à Orelha de Dionísio, como podem ver, tanto é temos essa entrada e que nós podemos ir até ao seu interior. Portanto, a Orelha de Dionísio é uma gruta existente neste parque arqueológico e tem esse nome por possuir a forma de um ouvido. A história conta que foi o pintor Caravaggio, refugiado em Siracusa após fugir da ilha de Malta, quem a batizou com esse nome. Além disso, esta caverna amplifica muito o som e por esse motivo, diz a lenda, que o rei de Siracusa, Dionísio, colocava ali os seus prisioneiros de modo a poder ouvir, sem ser visto, tudo o que eles, e assim poder ouvir tudo o que eles conversavam. Enquanto as lendas provavelmente não sejam verdade, o nome pegou. De qualquer modo, a posição acústica primária da caverna não é acessível aos visitantes, mas devido às condições de segurança, tanto no topo, mas de qualquer modo a caverna é ainda uma visita impressionante e que podemos ir ao seu interior. E sem dúvida, tanto a seguir, seguiremos então para Ortigia. Ortigia, que faz parte então de Siracusa, é a península, mais conhecida também como a ilha de Ortigia, é onde se localiza o centro da cidade antiga. Unida à terra firme por uma ponte, tem cerca de 123 mil habitantes, para uma área de cerca de 208 km². E na Península de Ortigia iremos então caminhar por esta península, como eu disse, tanto que é sempre algo fascinante. Como podem ver, são ruas pedonais por toda a ilha e que então iremos efetuar as principais, dando, claro, destaque para o Templo de Atena, que é atualmente a Catedral de Siracusa e que preserva ainda as colunas originais. E à frente podem ver então a Piazza Duomo. Tal como eu disse, portanto, o Templo de Apolo, visitaremos também a lendária e cinematográfica Fonte Aretusa, como podem ver na imagem, mas claro, muito mais há para descobrir nesta fascinante península de Ortigia. E, após as visitas e tempo livre, regressaremos então à Catânia para jantar de despedida em restaurante local. E no último dia de viagem, teremos então que efetuar a viagem de regresso. Portanto, no último dia de viagem, em hora indicar localmente, transfere privado para o aeroporto da Catânia, para formalidades de check-in e de embarque na companhia aérea Lufthansa, para voo pelas 11h55 para Lisboa. 11h55 da manhã para Lisboa. Iremos fazer então escala em Munique. O voo de Catânia para Munique tem aproximadamente 2 horas e 15 de viagem e, como eu disse, fazemos então escala em Munique, seguindo depois para Lisboa, aproximadamente 3 horas e 15 minutos de viagem, chegando a Lisboa pelas 21h40 do dia 2 de julho. Ambos os voos efetuados então em voos regulares da Lufthansa. Entretanto, já agora, Ricardo, deixe-me só acrescentar que se eventualmente alguém nos esteja a ouvir que seja da região norte, nós podemos providenciar as ligações, em vez de ser para o aeroporto de Lisboa, ser para o aeroporto do Porto. É excelente indicação. Relativamente então em todas as partidas de seleções da Oasis Travel, portanto, acompanhamento Oasis Travel durante toda a viagem, pensão completa, seguro com cobertura extra Covid-19, alojamentos em hotéis centrais 4 e 5 estrelas e guias locais em português ou espanhol. Deixo então aí os nossos contactos, apesar de vocês terem os nossos contactos também dos balcões. Espero que tenham gostado. Portanto, sem dúvida que é um pouco das imagens, mas o terreno é espetacular e esplendoroso. Fica ao convite. Entretanto, vou eu partilhar agora a minha tela, deem só um minuto. Então, quando entramos no nosso site www.oasistravel.net, é esta a visualização que temos inicial. Se formos aqui à rubrica que diz viagens / programas, onde está o meu cursor, e clicarmos, aparecem as várias regiões. Dentro da Europa, arrastamos o cursor para aqui e descemos com o rato e vamos à procura de Itália. Clicamos em Itália e aparecem-nos as 5 viagens que temos neste momento sugeridas para a Itália, que é o Parque Nacional de Cinque Terre na Páscoa, em abril, os Encantos da Sardanha em maio, que foi alvo da nossa apresentação da passada semana, e quem não tenha visto, mas que tenha interesse, está no nosso canal do YouTube da Oasis Travel e poderá ver a apresentação. Temos a Costa Amalfitana, Capri, Roma e Vaticano em junho, na altura dos feriados de junho,
e que será alvo da nossa apresentação na próxima semana. Temos o circuito de Sicília Histórica de que falámos hoje e os reflexos dos lagos italianos e Suíça, que faremos em julho e que também será alvo da nossa apresentação da próxima semana. Portanto, fica já aqui a informação que na próxima semana continuaremos em Itália e iremos até à Costa Amalfitana e aos lagos italianos. Agora, para já, voltamos então à Sicília, que foi isso que nos trouxe aqui hoje, e clicando ou em mais info ou na imagem, entramos dentro da página da própria viagem do circuito Sicília Histórica, que será realizado de 25 de junho a 2 de julho. É então um circuito de 8 dias, 7 noites, com hotéis de 4 estrelas, tal como o Ricardo já mencionou. O valor da viagem são 2.150 €, mas para as reservas que sejam feitas até 31 de janeiro tem um desconto de 90 € por pessoa. A partida é de Lisboa, mas tal como eu dizia há pouco, se eventualmente há alguém que nos esteja a ouvir e que seja da região norte e que prefira voos à saída do Porto, também podemos providenciar ligações à partida do Porto. E o programa é em pensão completa. Portanto, andando um pouco mais para baixo, temos as diversas divisórias habituais. Primeiro destacamos onde temos os principais pontos visitados durante esta viagem, e que é um pouco aquilo que o Ricardo já falou. Depois temos o itinerário, onde está todo o itinerário em detalhe, dia a dia, com todos os locais que serão visitados, e que entramos estão a negrito, e tem também a indicação de todas as refeições e todos os horários, portanto poderão aqui ver em detalhe toda a viagem. Depois temos a rúbrica dos preços, onde temos o valor em quarto duplo e o suplemento individual, e a informação, como podem ver, esta viagem para reservas até 31 de janeiro poderá ser paga em 10 mensalidades, de 31 de janeiro até 31 de outubro de 2022, ou seja, uma viagem cujo valor total são 2.150, pode ser paga em mensalidades de 215 € por mês. Isto, no caso da reserva ser feita até 31 de janeiro, tem ainda, para além desta facilidade de pagamento em mensalidades, tem ainda a redução do desconto de 90 € por pessoa, portanto, na realidade, os 2.150 transformam-se em 2.060. E tem os serviços incluídos, portanto, todo o detalhe do que é que está incluído, todas as entradas, os auriculares, o guia acompanhante durante toda a viagem de Lisboa até Lisboa, tal como o Ricardo disse há pouco. O seguro de viagem, relembramos uma vez mais que, para além já das habituais coberturas alargadas que temos no nosso seguro de viagem, agora incluímos também coberturas extras por motivos de Covid-19 e, portanto, podem ver todo o detalhe da apólice também no nosso site e incluindo inclusivamente as gratificações a guias e motoristas que também já estão incluídas. Em termos dos documentos necessários, tal como o Ricardo disse há pouco, o passaporte ou o cartão de cidadão. Portanto, no caso de ser passaporte, é válido pelo período de 6 meses após a data da viagem. No caso de ser cartão de cidadão ou bilhete de identidade, válido à data da viagem. E o certificado de vacinação completa. Depois temos a informação útil, que é um pouco aquilo que o Ricardo já disse há pouco, do idioma, da moeda local, do clima, das vacinas, etc. Temos um mapa, onde muito facilmente se vê que o nosso circuito cobre a quase totalidade do território da Sicília, portanto é um circuito muito completo, em que, entrando por Palermo e saindo pela Catânia, temos a vantagem de não necessitar de fazer a viagem de regresso a Palermo outra vez, e, portanto, aproveitamos mais tempo, porque entramos por uma cidade e saímos por outra, e aqui no mapa ficamos exatamente com essa noção. O mapa é interativo, tal como todos os mapas do nosso site, portanto, clicando aqui no mais e no menos, poderão aproximar ou distanciar mais, conforme pretendam. E na galeria temos algumas
imagens só para aguçar o apetite, como se costuma dizer, algumas imagens do circuito, daquilo que vemos no circuito. Voltando para cima, temos como habitualmente aqui no canto superior direito o programa, clicando aqui vem todo o programa em PDF, os ícones onde podem partilhar o programa, quer seja por e-mail, quer seja na vossa página de Facebook, portanto podem partilhá-lo, e também o ícone de imprimir, onde poderão imprimir o programa, caso pretendam para analisar melhor. E andando um pouco mais para baixo, tem aqui o quadro habitual, onde se pode pedir mais informações ou fazer inclusivamente um pedido de pré-reserva, caso pretendam, e esperamos que seja esse o caso de alguns de vós, queiram fazer a vossa pré-reserva, podem fazê-lo aqui, podem contactar qualquer um dos nossos balcões, obviamente, mas também podem fazer aqui no nosso site. E é isto, vou parar de compartilhar. Portanto, não sei se entretanto houve aqui alguns comentários no nosso bate-papo. Dei assim uma olhada, mais ou menos, é bastante agradecimentos, e qual também já retribuí. Mais ou menos as dúvidas foram todas já esclarecidas e explicadas, mas claro, estamos à disposição. Não houve nenhuma questão colocada que precise ser respondida? Não, acho que não, está tudo bastante. Excelente apresentação, muito obrigada. Mais uma apresentação maravilhosa, que bom. Muito obrigada por estas viagens virtuais. Nós é que agradecemos a vossa presença. Obrigado por esta pequena viagem virtual de 1 hora. É isso, nós tentamos sempre que seja exatamente 1 hora, que é para não vos cansar demais, e portanto tentamos sempre condensar o mais possível, de maneira a não ultrapassar 1 hora, que é o nosso limite. Não queremos ocupar-vos demasiado tempo, nem queremos tornar-nos cansativos, portanto fazemos questão de começar à hora e também tentar acabar à hora. Às vezes não conseguimos porque entusiasmamos de tal forma com as explicações que às vezes é difícil concentrar-nos numa hora, mas pronto, mas tentamos. Muito obrigada, Cristina e Ricardo, excelente apresentação e promissora viagem. É verdade, bem-aja, bem-aja. É uma ótima viagem. Pronto. Para a semana, tal como eu dizia há pouco, cá nos voltaremos a encontrar na próxima terça-feira. Continuaremos em Itália e viajaremos até aos lagos italianos no norte de Itália e até a Roma e a Costa Amalfitana um pouco mais a sul. Portanto, esperamos ter a vossa companhia. Será excelente contar com a vossa companhia e até lá fiquem bem, fiquem com saúde, que é o mais importante. Obrigada pela vossa presença. Obrigada. Obrigado a todos.